Bom dia por Deus, é isso aí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina, parte de terça-feira, perdoado e esquecido. Na lição passada a gente estudamos sobre despertando a consciência, que o profeta Natan foi até o rei Davi e começou a contar a historinha ali, e o rei Davi caiu em si, ele caiu em si e percebeu ali que Deus sabia sim o que estava acontecendo e todo o pecado ali que ele tinha cometido, tinha adulterado, tinha matado o Urias. Ele não matou, mas colocou à frente das batalhas com a intenção de matar. Nessa parte de terça-feira a gente vai ver que ele foi perdoado e o seu pecado foi esquecido. Olha só que interessante. Depois que Davi involuntariamente pronunciou juízo sobre si mesmo, em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 5 e 6, Natan o confrontou com a enormidade de seu pecado. O coração de Davi foi quebrantado e ele confessou sua transgressão. Imediatamente Natan lhe assegurou: também o Senhor perdoou seu pecado. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. Ele estava perdoado, não há prazo de esperança, não há prazo de espera para o perdão de Deus. Davi não precisou provar que estava sendo sincero antes que o perdão fosse concedido. No entanto, Natan, que já tinha predito as consequências do pecado de Davi em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10 ao 12, afirmou que aquele filho morreria. Ou seja, o filho que tinha gerado ali em Batseba, esse filho ia morrer. Agora, a pergunta diz assim: Deus tirou o pecado de Davi? Isso significa que ele simplesmente esqueceu o passado? E depois diz: as pessoas costumam esquecer o que passou? É interessante a gente notar essa questão aqui. Deus o perdoou, mas as consequências do pecado veio sobre sua família. Deus ele perdoou Davi, mas as consequências você vê. Quando você vai analisar com carinho ali o livro de 2 Samuel, você vê que a família de Davi, ela foi acometida por esse pecado, ou seja, trouxe consequências terríveis para dentro do lar. Davi também deve ter pensado nessas questões ao ver seu mundo desmoronar. O bebê morto. Quando você vai lá para 2 Samuel, capítulo 12, versículo 10 ao 23, nós vemos algo de interessante. Ali justamente Deus, através do profeta Natan, fala que o menino que ele gerou com Batseba ia morrer. Ele começa a clamar, não quer comer, fica ali jejuando, pedindo perdão a Deus e tudo mais, para ver se a criança volta à vida, só que infelizmente o bebê morre. E uma coisa que a gente aprende disso é que pecado ele tem suas consequências, e muitas vezes a gente acha que o pecado traz consequências somente sobre a gente. A gente pode cometer alguns pecados que também podem destruir famílias, destruir relacionamentos e tudo mais. E olha só que interessante, sua família em desordem. A história de Amon e Abisalão são dois exemplos de problemas familiares que aconteceu dentro da casa de Davi. Seu futuro incerto, contudo, apesar das consequências desse pecado que afetou inocentes como Urias e a criança recém-nascido, Davi entendeu que a graça de Deus cobriria seu pecado, e que um dia todas as consequências seriam eliminadas. Enquanto isso, ele encontraria na graça de Deus o descanso para a sua consciência atribulada. É isso que a gente vê. A gente muitas vezes, quando a gente pecamos, a gente olhamos para nós mesmos e não tem solução. Quando você olha para você mesmo, você não encontra solução, respostas para como vencer isso aí. Mas a chave aqui foi que Deus enviou o profeta Natan para fazer com que Davi caísse em si e percebesse que ele estava errado. Ele precisava da graça de Deus ali sobre sua vida. E é isso que a gente precisa fazer hoje. Não que a gente vá pecar tendo a certeza de que Deus vai nos perdoar. Pelo contrário, a gente temos que ter a certeza de que Deus está conosco e devemos estar ligados na videira, pois até em João capítulo 15 fala que se a gente permanece em Cristo, aí sim a gente damos muitos frutos e não pecamos, né? Poderíamos até cair, que ainda continuamos sendo pecadores,
mas o conselho da Bíblia é que ele escreveu todo esse contexto para que a gente não peque. Deus quer que a gente viva em completa comunhão com Ele, estudando a palavra dEle. E se todavia há algum pecado, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Mas em nome de Jesus, se restabeleça com Deus, se organiza. Eu não sei como é que está a sua vida nesse exato momento, mas Deus está te chamando para receber a graça e o perdão. Olha, na nossa opinião, a pergunta é assim, na opinião de Davi, o que ele precisava? O Salmo 51, versículo 1 ao 6, é justamente um clamor de Davi com respeito a esse contexto que aconteceu na vida dele. Esse pecado que ele cometeu, essa queda que ele fez ali. 6 dos 10 mandamentos, Davi, ele praticamente tinha quebrado. Aliás, 5 dos 10 mandamentos. Mas olha só que interessante. Salmo 51, versículo 1 ao 6 diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito. Me fazes conhecer a sabedoria. Então, nesse contexto do Salmo 51, eu sugiro vocês ler que Deus usa de misericórdia para com Davi. Porque Davi clama, Davi diz que o pecado está sempre diante dele. Aquela consciência que bateu em Davi, o Espírito Santo tocando em Davi para que ele pudesse entender e cair em si. Então nós precisamos sim, todos os dias, pedir a unção, o batismo diário do Espírito Santo, para que a gente possamos cair em nós mesmos e possamos perceber que somos pecadores e precisamos de um Salvador. Que Deus abençoe vocês nessa manhã e que o Espírito Santo de Deus esteja te conduzindo junto a Jesus Cristo e Ele pode te dar o perdão. Vamos orar? Eterno Deus e grandioso Pai, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem. Que teu Santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.